surpreendentemente, acaba que aqui na cultura brasileira, para nós, é um tabu. E eu não tinha. Eu tive amigos imaginários, eu achava que era a coisa mais natural do mundo para os pais saber, meu filho tem amigos imaginários, e eu descobri que havia para algumas, né, para algumas pessoas um peso, como se aquilo fosse um problema, ou como se devesse ser um segredo de família que a criança tem um amigo imaginário. E, assim, ter esses amigos imaginários faz parte de um neurodesenvolvimento saudável. É uma coisa que vai ajudar essa criança a elaborar emoções, elaborar novos conceitos, vai ajudar essa criança na vida dela, né, nas transições, enfim. Você já teve um amigo imaginário quando era pequeno? Aquele ser faz de conta que só você via? Eu sou a Fernanda Benício, aqui do Minha Vida, e a convite da Paramount, hoje vamos falar sobre amigos imaginários. Você já pensou se você tivesse o dom de enxergar os amigos imaginários das pessoas ao seu redor? É isso que acontece com a pequena Bia, do filme Amigos Imaginários, que estreia dia 16 de maio nos cinemas. Ela descobre que consegue ver os migues de todas as pessoas, até aqueles esquecidos por quem já cresceu. Com esse novo superpoder, ela começa uma aventura mágica para reconectar as crianças com esses amigos. E afinal, é normal ter amigos imaginários? Para responder essa e outras dúvidas, trouxemos a psicóloga Nanda Perim, mais conhecida como Psimama, para nos ajudar nessa conversa. Tudo bem, Nanda? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Imagina, eu estou muito feliz de poder abordar esse assunto aqui com você hoje. Nanda, você pode explicar um pouco mais sobre o conceito de amigos imaginários? Amigos imaginários são algumas criações da imaginação da criança que têm uma função, na verdade, durante a infância, às vezes até parte da adolescência, e a gente encontra até conteúdo sobre amigos imaginários na vida adulta também. E esses amigos, durante a infância, eles têm um lugar de divertir, de distrair, mas eles também têm um lugar de desenvolver algumas habilidades socioemocionais, têm um lugar de ajudar a criança no processo de desenvolvimento, de maturação, a lidar com algumas coisas que acontecem na vida dela, mas que são muito difíceis dela entender ou dela processar, porque são muito abstratos. Então, crianças pequenas são muito concretas. O que isso significa? Elas conseguem entender só o que elas conseguem ver, o que elas conseguem tocar. Então, conceitos que você não consegue ver, que você não consegue tocar, são muito abstratos. Eu vou dar um exemplo. Se você falar para a criança esse copo de vidro, a criança entende o copo de vidro, né? Agora, se eu falo para a criança, sábado tem uma festa, o que é um sábado? Quando é esse sábado? A gente está indo agora? Né? E aí a criança fica, agora, então a gente está indo para uma festa? Fala, não, sábado. A criança, a gente não está indo para a festa? Então, se você bota um calendário, você consegue concretizar um conceito abstrato. Então, hoje é quinta, amanhã é sexta, no sábado tem a festa. Agora eu consigo acompanhar. Então, o amigo imaginário, a criança muitas vezes vai criar para concretizar sentimentos, emoções, raciocínios, né, coisas que são muito abstratas, como, por exemplo, a conversa interior. A criança está conversando com ela mesma, isso para ela é confuso, então ela prefere personificar na imagem de um amigo imaginário e conversar com ele ao invés de com ela mesma. É muito interessante. Essa parte do que não é concreto, a gente percebe, né, na criança, né, do ontem, do amanhã. Então, é muito interessante fazer essa associação. E esse desenvolvimento, né, como que ele acontece? Assim, a criança, ela se vê com esse amigo imaginário? Porque é isso, pode ser um objeto, pode ser um personagem. Como que esse desenvolvimento acontece? O desenvolvimento do amigo Do amigo imaginário, imaginário, você diz? Isso geralmente parte dos interesses da criança, mas o mais legal é quando parte da completa imaginação dela, né? Cria um bicho que é a mistura de vários bichos, ou que é assim, geralmente é baseado em alguma referência, mas é alguma coisa totalmente fantástica, né? E isso é que é legal. Algumas outras crianças vão pegar personagens da vida real, vão pegar objetos da vida real e tornar como uma coisa próxima. Então, eu gosto muito de assistir um filme, um desenho, e aí eu pego esse desenho e eu trago ele com um próximo meu. Nós somos amigos íntimos. Então, isso também ajuda a criança na elaboração, né, desses desafios, porque é uma figura que já existe, que já tem um conceito dela. E você falou dos personagens, eu lembrei, você teve um amigo imaginário, né? Como que Eu tive foi? Conta alguns. pra gente. Eu tive alguns amigos imaginários, só que eles eram era da mesma galera, que eram os Power Rangers, né? Quando eu era nova, alguns aninhos atrás, os Power Rangers estavam em alta, assim. E aí eu imaginava que eu fazia parte deles, assim, né? Eu era uma que não existia, uma cor fuça-cor lá que não existia.
E aí eu me sentia assim, para mim, eu acredito que tinha uma função de pertencimento. Eu senti que eu fazia parte daquele grupo. Aí a gente não pode deixar de falar desse cenário que traz os personagens, né, do filme. Então eles estão aqui animadinhos. Os É, meus estão quietinhos, os seus estão mais os meus agitados. estão mais agitados aqui. Então, eles são alguns dos amigos imaginários que vão estar nos cinemas aí no dia 16 de maio. Para psicologia, isso faz alguma diferença na avaliação desses amigos imaginários? O formato dele, se ele é um objeto, ele significa alguma coisa. Se ele é um animal, ele significa alguma outra coisa. Vocês fazem essa avaliação? Não, a avaliação ela fica mais no sentido da gente entender qual é a função que aquele amigo imaginário está tendo na vida da criança. Então, qual foi a base dela, o formato dele, ele vai ser mais uma questão de fantasia, de diversão. E o que nos interessa é mais qual é a função que esse amigo imaginário está trazendo. Então, por exemplo, se é um amigo imaginário que está ajudando essa criança a elaborar uma coisa difícil que aconteceu na vida dela, né, processar um luto, processar uma mudança de casa, processar uma mudança de estado. A gente tem o caso do amigo imaginário vindo para a elaboração socioemocional, então é com esse amigo imaginário que essa criança vai exercitar, fazer novos amigos, manter esses amigos, pedir desculpa, né, relacionar mesmo, ter um relacionamento. Outros amigos imaginários podem vir para fazer companhia, vamos supor uma criança que não tem outras crianças ao redor, e aí essa criança vai usar para ter com quem brincar, vamos dizer assim. Então, aí a gente vai avaliar qual é o nível, né, que está ocupando a vida da criança, esse amigo imaginário, e qual é a função que está vindo suprir, e o quanto que isso deve ou não nos preocupar, o que isso nos informa para a gente conseguir suprir com o que seja que essa criança está demandando. Teve uma entrevista que a Larissa Manoela comentou que ela tinha 4 amigos imaginários, que eram 2 meninas e 2 meninos, e eles conviveram com ela por muito tempo. E ela trazia aquela situação que eu preciso de um lugar à mesa, eu preciso de um espaço no quarto. Então, essa concretização também e trazer esse amigo imaginário para a convivência da família, isso é muito comum ou também tem alguma variação? Acontece bastante. O mais comum é a criança brincar, sabendo, assim, muito mergulhada na fantasia, acabou aquele momento de brincar, ela vir para a realidade, né? Então, essa mescla da imaginação e a realidade estarem juntos, ela é menos comum, menos frequente, mas ela também acontece muito, principalmente se é uma questão que tomou uma proporção muito grande na vida dessa criança, né? Então, não sei exatamente sobre a vida da Larissa Manoela, mas às vezes alguma coisa vindo para suprir, vindo para ajudar a elaborar, e aí acaba que é tão intenso e tão importante, toma uma proporção tão grande emocionalmente na vida da criança, que ela mistura as duas coisas. Tá. A realidade com a emocional. Tá, eu vou até antecipar uma pergunta aqui, que é a relação até com alguns transtornos, né? Porque às vezes algumas pessoas olham essa questão que traz mais para a realidade, né? Esse amigo imaginário, essa coisa do lugar, como poder estar associado a um transtorno. Isso tem uma relação direta ou não? Então, essa foi a primeira coisa que me impressionou muito quando eu fui estudar o tema dos amigos imaginários e mais assim perguntar, quando eu fui conversar com as pessoas sobre o tema, porque, surpreendentemente, acaba que aqui na cultura brasileira, para nós, é um tabu. E eu não tinha. Eu tive amigos imaginários, eu achava que era a coisa mais natural do mundo para os pais saber, meu filho tem amigos imaginários, e eu descobri que havia, para algumas pessoas, um peso, como se aquilo fosse um problema, ou como se devesse ser um segredo de família que a criança tem um amigo imaginário. E, assim, ter esses amigos imaginários faz parte de um neurodesenvolvimento saudável. É uma coisa que vai ajudar essa criança a elaborar emoções, elaborar novos conceitos, vai ajudar essa criança na vida dela, nas transições, enfim. O desafio está quando a criança não está imaginando o amigo. Né? Quando esse amigo está sendo efetivamente visto. Ele está sendo vivenciado ali enquanto uma realidade. Então, aí a gente precisa de ter um cuidado maior realmente, porque isso pode estar nos sinalizando sintomas, e aí é interessante a gente vir com um profissional muito atualizado, né, muito respeitoso, muito humanizado, que vá abraçar essa criança, né, no sentido de acolher e de buscar entender o que está acontecendo,
buscar suprir as demandas que aparecerem a partir dessa análise, sem que essa criança se sinta reprimida, se sinta criticada, se sinta humilhada ou rejeitada por essa expressão dela. Tá. E tem alguma idade que é mais comum, aparecer esses amigos imaginários? Os amigos imaginários costumam surgir por volta dos 4 ou 5 anos. Um bebê de 2 anos e meio, 3, ele pode até imaginar, assim, mas essa constante de ter nome, ter Ah, imagem e tal, é dos 3, 4 anos, assim, para frente. E aí a gente, consegue perceber um padrão, né, porque há uma linha de raciocínio muito clara. Então eu sei quem esse amigo imaginário é, ele já tem um nome, ele já tem uma participação na minha vida. Então, se essa criança está falando um nome e vivendo ali o dia a dia dela, não necessariamente tem um raciocínio de um amigo imaginário. Agora, a partir do momento que essa criança tem uma história para esse amigo, ele tem toda uma narrativa que alimenta esse amigo, tem nome, ele tem características, ele tem tudo isso, aí a gente já pode colocar, né, que é um amigo imaginário mesmo. tá. A gente não vai poder usar o exemplo do filme, porque a gente também ainda não assistiu, mas acho que depois a gente vai saber mais. Mas tem outros filmes, né, como Divertidamente, que a Hailey ela abandona o amigo imaginário dela e ele é encontrado depois. Então, também tem uma idade, assim, onde acaba essa relação com o amigo imaginário? Então, acabar não, porque às vezes a pessoa, até com um pouquinho de vergonha, ela tem aquele amigo imaginário ali Ah, ainda, e talvez se torne um segredo um pouco maior, porque durante a adolescência a pessoa teria vergonha, mas que ainda continua nessa função de ajudar em elaboração, de ajudar a exercitar habilidades socioafetivas, né? E eu acredito muito fortemente que essa fase em que os pares, que a gente chama os amigos, o peso social passa a ser muito maior, então essa criança quer parecer legal, essa criança quer pertencer ao grupo, né? O adolescente começa a se preocupar muito com o que o outro pensa sobre ele. Por um lado, ele vai falar menos, ou às vezes ele vai ter vergonha com ele mesmo de ter esse amigo imaginário. Mas, por outro, é uma fase de muita cobrança, de muitas mudanças fisiológicas e emocionais. Então, faria sentido que, se isso durante a infância deu um suporte, que agora esse suporte continuaria acontecendo. Então, não tem uma idade na adolescência que a gente diria, se seu filho ainda tiver com amigo imaginário, você se preocupe. Não tem. É comum que pare de existir porque essa criança está se sentindo pressionada socialmente a não ser criança mais, a não fazer coisas de criança. Então, eu acredito que ela acaba, às vezes, até reprimindo um desejo de continuar com aquele amigo, né? Ou, se aquele amigo veio por uma necessidade, aquela necessidade não existir mais e o amigo, naturalmente, não fazer parte da vida da criança. E foi muito interessante, porque a gente fez alguns estudos, né, dos amigos imaginários aqui. A gente conheceu amigos imaginários de várias pessoas aqui da equipe. E quando eles contavam a forma como esse amigo imaginário foi embora, a gente ficava triste aqui também, né, escutando. Então, Aham. foram algumas histórias. E até voltando, por exemplo, da Larissa, ela fala que quando ela mudou para São Paulo, os amigos imaginários dela decidiram ficar no Paraná. Uhum. E assim, que triste, né? E na verdade foi assim que ela se despediu dos amigos imaginários. Pois é, e aí, assim, a gente poderia entender e analisar esse ficar dos amigos imaginários de várias formas. Claro que a gente teria que conhecer o contexto da Larissa, a relação dela com os pais na época, o que era dito para ela sobre esses amigos. Se, por exemplo, porque às vezes, quando o amigo imaginário toma uma proporção muito grande dentro de casa, ele às vezes se torna um desconforto para os pais. Os pais têm vergonha quando a visita chega, os pais têm que ficar botando um prato a mais na mesa. Então, como aquilo acaba demandando, os pais, às vezes, na melhor das intenções, começam a falar: ai, vamos começar a despedir desse amigo aí, porque tá tenso aqui para nós ficar cuidando de mais uma criança imaginária aí no mundo. Então, pode ser que devagar o adulto, sem perceber, ele mesmo Ah, vá, entendi. né? E às vezes a criança vai desfazer desses amigos imaginários antes do que ela faria naturalmente, antes do que ela faria por conta própria. Tá. A gente ouviu uma história até que a mãe aproveitou que o amigo imaginário tinha uma cauda de sereia, foi no mar e falou: olha, seu amigo imaginário quer muito ficar aqui no mar, né? Então a mãe acabou aproveitando Isso. dessa característica. Mas isso tem um risco, entendeu? Isso tem um risco porque, mais uma vez, é o adulto intervindo no tempo da criança. Então, a gente não sabe, mas uma situação dessa, a criança pode ficar de luto meses porque que esse amigo quis ficar longe dela. Pode representar uma perda, uma rejeição,
né? Pode representar para essa criança sentimentos muito complexos de lidar. E o amigo imaginário, que seria um suporte, uma estrutura que ajudaria, né, a lidar enquanto mecanismo mesmo de elaboração, ele passa a ser mais uma perda, ele passa a ser mais uma coisa a ser elaborada. Então, a intervenção dos adultos, ela precisa ser muito criteriosa, mas, de preferência, deixar a criança ser protagonista desse processo, não ficar intervindo. E no passado o adulto ele tinha, né, ainda tem hoje infelizmente, mas assim, no passado o adulto tinha muito essa mania de querer controlar o que a criança faz, então ele poder direcionar, né, e ter essa criança como, não digo um objeto, mas assim, a criança sendo propriedade às vezes do adulto, Sim, e né. eu acho que uma visão muito adulto-centrada, no sentido de: "Ah, é brincadeira, né, isso é tudo bobeira. Então se tá chato para mim, se não tá conveniente para mim, eu vou desfazer disso aqui porque tá chato, porque vai me atrapalhar". Então havia uma visão muito de que tudo era brincadeira, tudo era bobeira, não havia essa compreensão, principalmente coletiva, né, vamos dizer assim, senso comum, de que esse amigo imaginário tem uma função. E aí eu acredito que o filme pode vir para ajudar a conscientizar, né? A gente está lá levando nossos filhos para assistir o filme e depois a gente descobre, pera lá, eu estou revendo meus conceitos sobre amigos imaginários. Assim, eu tenho que parar de achar que é só uma brincadeira e começar a entender que existe todo um investimento emocional da criança ao criar um amigo imaginário. A gente aqui está fazendo algumas apostas, né, sobre o filme, quando a gente for Isso, estamos fazendo um bolão, quem quiser participar. e tem o adulto que ajuda, né, a Bia Isso, um adulto que nós não na sabemos quem aventura. é, né? Não sabemos quem ele é na vida dessa criança. Então isso é muito legal. Deixa eu ver aqui mais uma outra dúvida que a gente tem. Tinha uma que falava, né, como lidar quando a criança comete um erro e culpa o amigo imaginário. Ah, sim. Então, isso aí é muito interessante, porque um dos critérios que a gente vai considerar também, amigos imaginários, ligar um alertazinho, é se o amigo imaginário aparece no lugar de uma, vamos dizer assim, de uma má influência, né? Então, a criança disser para você, principalmente em tom de seriedade ou com tristeza, que o amigo imaginário mandou ela fazer coisas. Isso aí a gente tem que ficar muito atenta a isso. Tá. É perigoso. Agora, quando a criança culpa o amigo imaginário, no sentido foi ele que fez, né? Ou então a criança fala que foi o amigo imaginário que mandou fazer, mas que você, e principalmente pai e mãe, né, cuidadores primários, a gente conhece as crianças da gente, né? A gente sabe o que a criança. Então, se a gente percebe que essa criança está falando de um jeito meio elaborativo, vamos dizer assim, então a criança está falando, foi ele. Sendo que a gente está percebendo que a criança está dizendo, né, que foi, ela sabe, que a gente sabe que foi ela. Então, a gente vai entender aquela primeira coisa que eu falei, que é a função desse amigo imaginário enquanto um mecanismo de elaboração. Então, a criança está com medo, e aí aquilo que eu falei também, da gente pegar as ações desse amigo imaginário enquanto um ponto de partida para analisar o que esse amigo imaginário nos diz de necessidades dessa criança. Quase sempre o amigo imaginário vai nos comunicar necessidades, vai nos comunicar algo que a gente precisa, de uma forma ou de outra, suprir ou vir a ajudar. Então, se a gente tem uma criança, por exemplo, com muito medo de dizer que foi ela que fez alguma coisa, então é um ponto de partida para analisar assim, por que a minha criança está com tanto medo de mim? Né? E quando for na adolescência e realmente alguma coisa errada acontecer, quando fizerem alguma coisa errada com ela, então a gente protege muito os nossos filhos, protege de predadores, a gente protege, né, do mundo, a gente protege muito mais quando eles têm total tranquilidade e leveza para contar para a gente qualquer coisa. Então é um sintoma. É um sinal. Se a criança está culpando o amigo imaginário, a gente não vai ficar, sua mentirosa, eu sei que ele não existe. A gente vai falar, pera lá, isso é um sinal de que a minha criança está com medo. Então, a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai usar o amigo imaginário, já que ele é um mecanismo de elaboração, a gente vai usar o amigo imaginário para elaborar junto com a criança. A gente vai falar assim, olha, filho, então fala para o seu amigo imaginário, né? Fala para o seu MIGS, que não tem problema, que ele pode me contar quando ele tiver quebrado alguma coisa, que eu prefiro saber, porque se ele não me conta, ele pode cortar o pé, por exemplo,
no que ele se machucou. Então, explica para o seu amigo, por favor, tá, filho? Que ele pode me contar tudo, que eu prefiro que me conte, que eu prometo que eu sempre vou lidar bem. E você cumprir com essa promessa, você reprogramar isso dentro de você, sabe? A sua criança só vai confiar de te contar as coisas se você reagir bem às coisas que ela está te contando. Se ela puder confiar, e eu acho que essa é a parte mais importante, se a sua criança puder confiar que você dá conta. Ela precisa descansar na sua maturidade e não ter medo da sua imaturidade. Então, se você consegue usar esse amigo imaginário para entender as demandas, né? Entender o raciocínio, entender os medos, você vai aproveitar o amigo imaginário para conhecer a sua criança muito melhor. E eu tenho certeza que aí o amigo imaginário vai virar o melhor amigo dos pais, porque ele se torna um caminho, ele se torna uma ponte entre você e a criança. Tá. E aí você falando isso me remeteu à questão que você falou que também a criança, ela não... coisas que não são concretas, ela não sabe. E falando de mentira, mentira é isso, ela não é uma coisa concreta, né? Então, eu vejo muitas vezes que esse conceito de mentira, você está mentindo. A criança, ela nem sabe o conceito de mentira. Às vezes ela teve uma interpretação diferente, não é nem que ela está inventando, mas ela teve uma interpretação diferente daquilo e o adulto vira e fala, você está mentindo. E aí ela começa a entender esse conceito da mentira também, né? Então, eu acho que esse olhar para o adulto, né? Acho que além dos amigos imaginários, de entender melhor o que o amigo imaginário representa, mas todas essas outras coisas não abstratas, as coisas abstratas, não concretas, que a criança não consegue entender, a gente entende e a gente acaba usando o nosso repertório para avaliar, né? Os adultos acabam sendo muito concretos, né? E é interessante porque, assim, a criança, o conceito de mentira foge tanto à infância que você pode olhar e falar assim, mentira, não existe amigo nenhum do seu lado. Entendeu? E, tipo assim, pera lá, mas é imaginário. Então, a grande questão é que na infância a fantasia e a realidade se misturam. Papai Noel, Coelho da Páscoa, né? É uma mistura de fantasia com realidade. Eu estou brincando com a Barbie, eu estou mergulhando no universo. Eu estou brincando com uma boneca, eu estou mergulhando naquele universo. Eu estou brincando com um personagem, eu estou mergulhando. Mas isso não significa que eu acho que eu vou sair dali e aquela boneca vai continuar vivendo. Né? Eu sei que aquilo é uma fantasia minha, mas para mim ela é realidade enquanto eu estou nela. Então, quando a gente entende a criança brincando com a boneca, né, a criança brincando com o personagem, para a gente é óbvio. Sim, a criança mistura realidade com fantasia. Agora, quando a criança está contando uma coisa que não aconteceu na escola, e aí o adulto vem, isso é mentira. Fala, não, é o mesmo conceito. Dentro da escola, às vezes a criança está te contando como uma coisa que ela queria que tivesse acontecido, às vezes ela está te contando uma forma como ela achou que as coisas tinham acontecido. A fantasia e a realidade se misturam de maneiras que não dá para você, adulto, querer pegar o seu raciocínio adulto, concreto, né, e ficar não, isso é assim, 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 não vai. Não vai bater, não vai funcionar. A criança não é. Então, eu tenho um exemplo muito interessante disso, que foi uma moça que falou para mim assim, meu filho contou mentira para mim. Ele disse que a professora bateu nele, ela nunca bateu. A gente viu a câmera e a professora só puxou ele pela camisa. Que para mim já é péssimo, né? Vamos combinar. E aí, só que o que aconteceu? Quando ela puxou ele pela camisa, ela puxou, ele foi e as costas dele bateram na mão da professora. E criança tem umas associações assim, né? Por exemplo, a criança tropeça do seu lado, ela fala, você me derrubou, né? Não fui eu, não. Por associação, eu caí, você estava do meu lado, foi você que me derrubou. Ela não está mentindo, ela só está interpretando de forma fantasiosa, né? Então, é a mesma coisa. Para o menino, quando as costas bateram na mão da professora, na cabeça dele, na realidade dele, ela tinha batido nele. Então, não é que ele estava contando mentira. A forma como ele viveu aquela experiência, né, provavelmente com o jeito que a professora estava falando, provavelmente com vários outros elementos dessa cena, porque uma professora não puxa a camisa de uma criança estando super bem-humorada e super feliz com essa criança. Né? Então, juntou todos os elementos para, na experiência que ele viveu, aquela professora bateu nele. Entendeu? Então, não é nenhuma versão fantasiosa, é só uma questão de perspectiva mesmo. E o adulto também, ele faz isso, né? Tem interpretações. Às vezes a gente está numa mesma situação, você vai contar aquela situação, você conta de uma forma, eu posso contar de uma outra forma, né? Então, eu acho que esse paralelo também, para o adulto entender, é sempre bom fazer o paralelo com ele, né? Que ele também
faz esse tipo de interpretação, né. Perfeito. E a gente percebe, né, que o filme ele é bem lúdico e que o diretor usou bastante da criatividade dele para criar esses amigos imaginários. Os amigos imaginários também ajudam na criatividade das crianças? Nossa, demais. Inclusive é uma preocupação muito grande que eu tenho hoje em dia, porque o universo da criança está tão mergulhado em telas, em brinquedos que já se mexem sozinhos, que já fazem barulho, né? E jogos que já tem tudo pronto ali, que a criança ela não tem que criar nada. Então, eu tenho essa preocupação e agora que eu percebi, né, que há esse tabu ao redor do tema Amigos Imaginários, eu fiquei pensando como esse filme veio num momento maravilhoso para a infância, assim, que é o momento dos pais, principalmente, né, perceberem a importância do amigo imaginário nessa elaboração, né, em todos esses processos de concretizar o abstrato, e os pais entenderem que para esse amigo imaginário chegar até a criança, para a criança conseguir ter a ideia de fazer um amigo imaginário, de criar esse amigo, ela precisa de tempo. Ela precisa de tempo fora das telas, né? Ela precisa, sabe de quê? De tédio. É. O que precede a criatividade é o tédio. E eu acho que hoje, eu percebo na minha prática profissional, que os pais têm muito medo do tédio. Hoje, né? Tem muito medo, então está sempre distraindo a criança, está sempre dando alguma função para a criança, ou colocando ela em alguma coisa. E a gente precisa relembrar, né, da importância do tempo livre, da importância do tempo sem ter nada para fazer, sem ter um personagem já criado, já com falas, com cores e estímulos e frames muito pequenos, né? Eu tenho estudado bastante transtornos como o TDAH e fala na minha literatura dessa área, de o quanto que o mundo está tornando a nossa atenção uma atenção curta. Porque as cenas, né, o vídeo na rede social é um vídeo curto, que tem muitos cortes o tempo inteiro. Você não precisa assistir nada por muito tempo, né? Então, o tanto que essas coisas, né, que a criança vai e assiste, consome e joga, acabam atrapalhando ela no tempo natural das coisas, né, no ritmo natural das coisas. Então, quando a gente consegue ter na rotina da criança, não é só fim de semana, é durante a semana, na rotina dela, ela ter tempo para ficar sem fazer nada, para não ter esses estímulos excessivos, ela finalmente tem a oportunidade de criar, de ter que criar, de não ter outra opção. Ela tem que desenvolver a imaginação dela. E isso, para o resto da vida dela, vai ser muito saudável. Não, e você falando disso, também tem a questão que não é bem relacionada, mas assim, de respeitar o tempo das crianças, a soneca, né? Porque aí me lembrei que quando a minha filha era bem pequena na escola, tinha um pai que falava: eu não quero que meu filho durma na escola, porque eu não pago escola para o meu filho vir aqui dormir. Mas é o tempo da criança, né? Aquele espaço que ele precisa para desconectar. Então, acho que esse olhar sempre está nessa coisa do pai olhar para a criança como criança, respeitar o tempo da criança. Então, Perfeito. A gente entender que a criança, o corpo da criança, ele tem um ritmo. E que esse ritmo não depende da nossa vontade, né? E aí, quanto a gente consegue respeitar o ritmo da criança, quanto mais a gente consegue respeitar o ritmo da criança, mais a criança aprende a respeitar o próprio corpo. A criança aprende uma coisa muito importante chamada autorregulação, que é eu ouvir os sinais de sono do meu corpo e então eu tenho que fazer uma soneca. Não depende de um adulto querer ou não que eu tire essa soneca. O que rege é se o meu corpo precisa ou não dessa soneca. E tem um ponto muito interessante também nessa questão do amigo imaginário, do tédio, da criatividade, que quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa nessa criança se tornar uma pessoa criativa, trabalhar com coisas criativas. Mas a criatividade, ela também vem no lugar de solucionar problemas, ela também vem no lugar de criar estratégias, ela também vem em desenvolver habilidades a partir da própria ideia, dela pensar nas soluções para os desafios da vida dela. Então, a criatividade, ela não vem só no lugar de você, trabalhar com algo criativo, mas qualquer função que você exerça dentro da sua família, nos seus trabalhos, nas suas faculdades, escolas e cursos da vida, né, no que você quiser fazer, no que essa criança quiser fazer para o resto da vida dela, nos relacionamentos dela,
ser uma pessoa que consegue ter ideias, que consegue pensar em soluções, que consegue criar estratégias, sempre será muito positivo. Nossa, isso até pra mim, porque eu achava que eu não era criativa, agora eu olhando por esse Você lado, descobriu que é o tipo de criatividade é que outro você tipo de tem. É igual as criatividade. inteligências diferentes, né? Inteligência acadêmica, inteligência social, inteligência emocional, são as criatividades diferentes. É, agora eu nunca tinha olhado por esse lado, mas é verdade mesmo. Tem muitas situações que não tem um único caminho e algumas pessoas têm uma dificuldade de encontrar um outro caminho, né? E aí você fazer esse exercício é muito Isso, e às vezes a pessoa interessante. não quer que a criança tenha um amigo imaginário, tá lá todo linda a criança de ter amigo imaginário, de criar versões fantasiosas sobre as coisas, de ficar inventando as histórias nada a ver lá na cabeça do adulto, mas depois quer que essa criança consiga resolução de problemas, que ela seja, né, que ela crie estratégia para as coisas, mas uma coisa tem que andar junto com a outra. E aí você falou também de coisas muito curtas, muito rápidas e resolvidas. Os filmes, né? Os filmes longos, eles acabam. Eu, às vezes, a minha filha fala, eu quero assistir TV. Aí eu falo, então tá bom, mas eu vou colocar um filme. Aí ela fala, não, eu quero assistir uma outra coisa. E eu falo, não, se você quiser, você vai assistir um filme. Que é exatamente para ter esse storytelling, esse tempo maior, esse olhar com menos cortes rápidos. Tá certo Faz isso? sentido, sim. Apesar de que ainda tem frames curtos no sentido de cortes, Troca, né? aham. Mas ainda a criança precisa acompanhar um começo, um meio e um fim mais longo. Ela precisa ficar concentrada naquilo mais tempo. Então faz sentido, é uma lógica que faz sentido, sim. E o cinema, no fim das contas, ajuda, porque a criança, ela tá ali e ela tá ali para aquilo, né, para assistir o filme. Isso, até uma certa idade a criança está assistindo e ela está rodando o cinema inteiro, e ela está pulando, e ela está, né? Mas, inclusive, aqui em São Paulo, tem salas de cinema que, né, eu acho que em alguns lugares pelo Sim. Brasil, me falaram disso recentemente, assim, falaram, ai, será que vai passar lá na sala de cinema que tem um parquinho, tem não sei o que, eu nem sabia que isso existia. E eu acho isso muito respeitoso, que é a criança, porque as crianças na primeira infância, as crianças têm uma coisa que a gente chama de atenção difusa. A atenção da criança não é realmente uma atenção muito concentrada. Ela consegue se concentrar no máximo meia hora, né? No máximo isso, 35 minutos em uma atividade. Não fica muito mais tempo do que isso. Então, se a gente dá a ela a liberdade de prestar atenção, podendo fazer outras coisas, podendo focar a atenção em outras coisas difusamente, ela tem mais chance de conseguir prestar atenção. E a gente estava falando também um pouquinho antes aqui da gravação, como a criança também, até para um filme, ela tem um entendimento diferente do adulto, né? Então, de repente, nesse filme, a mensagem que o adulto vai captar vai ser diferente da mensagem que a criança vai captar, né? E como que a criança se relaciona a esses assuntos mais complexos? Na prática, ela vai pegar esse assunto mais complexo, mais profundo? O adulto tem que abordar alguma coisa nesse sentido de ir falar com ela como, eu queria entender o seu amigo imaginário, ou o ideal é que vá para esse lado mais lúdico? O ideal é a gente fazer o caminho inverso, né? E usar o amigo imaginário enquanto uma ponte. Então, a criança vai demonstrar compreensão até onde a compreensão dela vai. Então, se a gente consegue usar esse amigo imaginário enquanto caminho, né, exatamente a gente acaba tendo esse respeito pelo limite da criança. Então, filho, o que o seu amigo imaginário está me dizendo sobre o que aconteceu hoje na escola? Como foi para vocês o que aconteceu hoje na escola? E a criança vai conseguir dizer assim, através da comunicação, acho que o amigo imaginário se torna um caminho de dizer assim, para a gente foi muito chato, ele está até chorando. Entendeu? Então, eu não estou chorando, mas o amigo imaginário está. Por algum motivo, eu estou fazendo o amigo imaginário chorar ao invés de eu estar chorando. Então, a gente conseguir entender, interpretar, né, o que isso pode significar, se essa criança tem vergonha de chorar, se foi dito para ela para engolir o choro, que era coisa de bebê, essas coisas, e se essa criança está se sentindo inibida, está não se permitindo, enfim. E aí a gente consegue desconstruir isso com a criança para libertar ela, para sentir as emoções dela e expressar. Mais uma vez, sermos o porto seguro, que essa criança, uma relação na qual a criança se sente segura para se expressar, sem filtros. E a gente falou também um pouquinho de como o amigo imaginário ele pode estar suprindo uma ausência, às vezes, né, uma carência da criança. E aí, aproveitando que a gente está falando de um filme, de cinema, ir ao cinema com os filhos também é um momento que você aproveita junto com o seu filho, que a atenção está toda voltada para a mesma coisa. Então, também é interessante, né? Não só pelo nosso patrocinador, mas porque realmente ir para o cinema, eu percebo que é um passeio, é um momento junto, é um tempo
que você tá lá junto com o seu filho, né? Leva para uma coisa divertida. Sim, e é interessante também porque é uma atividade que a criança gosta, né? É uma que a gente vai e compra uma pipoca e curte, então é um momento que constrói aquelas memórias duradouras. Nossa, era tão legal quando eu ia no cinema com a minha mãe, né? E que às vezes os pais estão tão cansados, tiveram uma semana muito cheia de coisa, enfim, e aí eles querem preencher esse tanquezinho de amor e de atenção, mas não estão com tanta disposição para ficar correndo atrás num parque, né? Alguma coisa assim. Então, nesse cinema, permitir que a criança sente no seu colo, permitir que ela faça comentários sobre o filme, fazer carinho na criança, encher o tanquezinho de toque, de beijo, de cheiro durante o filme. É ok. Eu tenho um filho de 10 anos, ele faz isso durante o cinema, ele senta no meu colo, eu dou beijo nele. E a outra coisa muito importante, não faça a sua criança merecer a ida no cinema, jamais. A sua criança não precisa merecer o tempo de qualidade com você. A infância ela não é uma questão de merecimento. A criança ela está aprendendo. Se ela comete o mesmo erro várias vezes, é porque está desafiador para ela. Os adultos precisam parar de levar a criança para o lado pessoal, as ações da criança para o lado pessoal, achar que ela está fazendo por mal, por teste, sei lá, tentando manipular o adulto de alguma forma e parar de ficar tentando manipular a criança. Dizendo, só vamos para o cinema se você fizer isso, se você fizer aquilo. Você ter que merecer estar com esses pais. Eu tenho vários autores incríveis da minha área, sempre reforçando. Nunca faça a criança merecer o tempo de qualidade com você. E você falou também sobre deixar a criança comentar o filme, né? Então eu percebo que antigamente uma criança dava uma risada mais alta, fazia um grito, todo mundo... Shh. Hoje até já existe, me parece, pelo menos que já existe um respeito maior para essas interações que a criança tem, né? Porque é isso, ela tá ali, ela vai comentar, ela vai dar uma risada mais alta, vai ter criança que vai achar graça numa coisa Ela vai que ser não uma é criança engraçada. durante o filme, né? Exatamente. É isso. E mais do que isso ainda, levanta a mão aí quem não adora fazer comentário durante o filme, assim, né? Assim, não é só criança, né? A gente tem adultos que preferem ficar lá super concentrados, mas quem era esse cara aí mesmo? Eu, às vezes, não consigo prestar atenção, né? Ele morreu? Sabe, assim, às vezes é uma forma de você se relacionar durante o filme, né? De você comentar de onde que a gente conhece esse ator. Eu lembro que a gente já viu alguma coisa com esse ator. Meus filhos às vezes comentam assim, essa voz é de algum outro personagem. Eles reconhecem pelo dublador, sabe? Assim, esse é o mesmo ator que fez tal pessoa e tal. Ou às vezes reconhece, igual no nosso filme, o filme que a gente está falando aqui. É o Murilo Benício, é a Giovanna Antonelli. Então, às vezes, a criança vai ouvir, opa, eu já ouvi você assistindo novela com essa voz aí, eu já vi, né, eu já ouvi esse cara algum dia lá na internet falando alguma coisa. Então, imagina a criança perceber que é a voz do Murilo Benício e não poder, é a voz do cara da novela, mãe? Ah, percebi e tal. Ela não poder perceber, não poder comentar, você está reprimindo ela. Você quer conversar, tem que ser depois. Então, o que podia ser uma experiência de, que legal, percebi, você percebeu na minha novela, e ser uma troca de 2 segundos e depois voltar a atenção, passa a ser um negócio de, eu não posso comentar, minha mãe fica brava comigo, a criança se sentir inadequada, e aí uma coisa que podia encher o tanque dela esvazia. A gente estava falando disso, quando eu assisti o trailer, eu não reconheci a voz, agora eu vou até ouvir para ver se eu realmente reconheço ou não. Não, mas a dublagem, às vezes a dublagem muito Muda. bem feita é quando você não sabe reconhece. quem fez a voz. Né? Exatamente. Eu comecei a seguir com uns atores, e aí eles fazem várias vozes, né? No Instagram agora eles têm divulgado muito esse trabalho. E você fala, nossa, é a mesma pessoa que faz as vozes. É igual a Mia Mello com a alegria do Divertidamente. Quando eu descobri, gente, mas ela faz assim uma personagem incrível, né? E eu não sabia, só descobri depois. Falei, nossa, é ela. E depois você passa até a ver sinais, né? Não, e depois dá uma olhada no Instagram da Paramount, que tem um vídeo do Murilo Benício, que a Giovanna Antonelli dubla ele, e aí eles fazem uma brincadeira que ficou incrível aquele Sério? vídeo. Eu quero ver. Dá uma olhada depois, ficou muito legal mesmo, muito legal. Acho que a gente tem algumas outras, né, como a criança constrói a personalidade e as características desse amigo. A gente já falou um pouquinho no começo, mas eu acho que vale você repetir um pouco, enfatizar um pouco mais esse lado, porque faz muita diferença na avaliação que o adulto vai fazer desse amigo imaginário. Você pode trazer? Esse amigo imaginário, ele pode ter elementos de pessoas que ele já conhece, de pessoas que ele gosta. Dependendo da função desse amigo imaginário, por exemplo, vamos supor que tenha uma pessoa que essa criança ama muito, mas que ela sente um pouco rejeitada por essa pessoa.
E aí ela vai e traz desse amigo imaginário elementos dessa pessoa, mas esse amigo imaginário traz uma aceitação, ele traz um amor, um carinho. Então é como se fosse uma forma dessa criança se suprir daquela pessoa. Então os elementos vão vir de elaborações, elas vão vir de referências, né? Seja de desenho, de filme, de personagens ou de pessoas reais. E aí esses detalhes são os detalhes que vão comunicar qual é a função que aquele amigo imaginário tem. Por exemplo, um detalhe muito importante, como esse amigo imaginário fala com essa criança, se ele trata a criança bem, se trata mal, se esse amigo imaginário é amigo mesmo, né? Qual é a personalidade desse amigo imaginário, o que a criança diz que o amigo imaginário gosta de fazer, gosta de comer. Né? Por exemplo, se essa criança vem te dizer assim, vamos supor que é uma criança que é rotulada dentro de casa por não gostar de comer verduras. E essa criança vem, mamãe, sabia que meu amigo imaginário adora verduras? Você começa a sentir, pera lá, então será que a minha criança está tentando me fazer sentir orgulho do amigo imaginário que ele criou? Então será que ele está se sentindo rejeitado por não comer vegetais? Será que sem perceber, falando sobre esse assunto, eu acabei fazendo a minha criança se sentir inadequada? E aí ela está precisando de criar um personagem que come para se sentir amada, se sentir aceita? Então isso me diz que eu posso fazer o caminho inverso e dizer, filho, mas fala para ele que se ele não quiser comer verduras e comer as coisas que você come, que não tem problema, que ele é muito bem-vindo na nossa casa mesmo assim. E aí a gente vai ajudando a criança a desconstruir, porque muitos desses elementos podem nos informar uma baixa autoestima. E aí a gente vai usando o amigo imaginário para restabelecer a autoestima dessa criança. Gente, eu tô até triste que eu não tive amigo imaginário. Eu tô chateada. Vou ver se eu crio um agora. Mas vale dizer que deve ter muito adulto que vocês perguntaram na pesquisa, que vocês perguntaram quando conversaram com a equipe, que teve, mas que teve uma repressão tão grande ao redor, ou que foi mal visto de tal maneira, que o corpo não registrou. A pessoa teve, mas ela não lembra. A gente está caminhando para o fim, infelizmente, da nossa entrevista, mas eu vou fazer uma perguntinha, só por curiosidade, porque teve muita gente que falou sobre isso. Os filhos únicos, eles têm mais chance de ter amigo imaginário ou não? Eu acho que os filhos únicos que estiverem com mais tempo livre, sim. E também distância de idade, né? Se é um filho mais novo e o irmão também tem uma idade diferente, que tem relacionamento diferente, também pode ter... Depende do que essa criança precisa de suprir. Tem crianças que são filhos únicos, mas que não têm, mas que têm bastante companhia, tem pais que brincam bastante, tem muito primo, e aí essa criança não vai precisar. Tem criança que tem um monte de irmão, mas que cria um amigo imaginário para elaborar alguma coisa, para suprir alguma pendência ou para, né, demandar. Então, o amigo imaginário ele não vem só no lugar de um amigo, né? A gente tem, acho que acaba que a interpretação fica, se a criança está criando um amigo é porque ela não tem amigos. Se ela está criando alguém para brincar, é porque ela não tem com quem brincar. E isso não necessariamente é verdade. Você facilmente encontra uma criança numa sala de aula com outras 20, 30 crianças com um amigo imaginário. Então, pode ser muito mais uma questão pessoal de elaboração, de demandas, de necessidades não atendidas, do que de falta de amigos. Bom, a gente trouxe essa abordagem aqui um pouco mais técnica, um pouco, né, da especialista aqui sobre os amigos imaginários. Espero que com isso a gente tenha trazido a vontade também do público de assistir ao filme. Eu, particularmente, não vejo a hora de chegar o dia 16 de maio para poder assistir esse filme. Então, você quer deixar mais um recado, uma mensagem para as pessoas sobre os amigos imaginários, sobre o cinema, como essa relação dos pais e filhos? A primeira coisa que eu quero falar é que esse filme convida a gente a encontrar, primeiro de tudo, a criança que a gente foi. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente olhar e assistir o filme, não enquanto um pai ou uma mãe vindo trazer alguém para assistir, mas enquanto a criança que a gente foi, entrando em contato com as amizades que a gente tinha, sentindo orgulho dos amigos imaginários que a gente construiu. E mais do que isso, a gente naturalizar que isso é saudável, que isso faz parte de uma infância e que se os nossos filhos tiverem tempo, se eles tiverem disponibilidade para isso, eles também vão usar a criatividade e a fantasia deles para criar amigos imaginários. A criança que não tem, também não tem com o que se preocupar, mas você pode sim estimular, falar, vamos imaginar que a gente tem um amigo assim, vamos imaginar que ele faz, o que ele faz? E vai jogando para a criança, qual vai ser a cor dele, como é que é o pé, como é que é o braço, do que esse amigo gosta, e você estimular,
mesmo que não se torne uma amizade que a criança mantém ali no dia a dia dela, você estimulou ali uma atividade super legal, você contar para sua criança dos amigos imaginários que você teve, contar com a função que esse amigo imaginário tinha, né, para a criança sentir liberdade de contar para você dos dela. Então, que esse filme traga o convite dos adultos e das crianças compartilharem os amigos imaginários e naturalizarem essa capacidade incrível que o ser humano tem de criar amigos. Ai, que bate-papo ótimo. Obrigada, Nanda, por Eu trazer. amei, muito obrigada pelo convite. Não, foi incrível mesmo. Muito obrigada por trazer essa leveza e esse olhar para esse assunto. Foi realmente incrível. Agradeço. Então, eu espero que todo mundo também compartilhe esse vídeo para trazer mais pessoas no cinema, para trazer mais amigos imaginários, para que esse mundo fique mais divertido com esse olhar das crianças. Muito obrigada a vocês pelo convite, eu adorei participar. Muito obrigada e até a próxima.